O agro está em todo lugar, na indústria, no campo, na cidade, na mesa. E quem faz o setor avançar precisa ter voz. Nasce agora o Giro do Agro 360, uma parceria com JD1 Notícias e o Pecuária em Foco. Vem com a gente que está só começando. Olá, pessoal, muito bem-vindos ao Giro do Agro 360. Hoje a gente vai estrear nosso programa. Nosso convidado hoje foi Paulo Matos, presidente da Associação de Criadores de Nelore do Mato Grosso do Sul. Paulo Matos, bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por ter aceitado o convite. Carol, eu que agradeço. É uma satisfação muito grande estar aqui no Pecuária em Foco e no momento, de uma nova parceria que vocês estão fazendo com o JD1. Eu tenho certeza que vai ser uma parceria de sucesso e é muito grato estar aqui participando desse momento. Obrigada. Vamos direto ao ponto aqui para a gente bater um papo com o pessoal que nos assiste. Como é que começou a sua vida dentro da raça Nelore, tanto pessoal quanto profissional? Então, a raça Nelore sempre foi uma paixão, né? A pecuária sempre foi uma paixão e ao longo dos anos nós começamos a fazer esse trabalho junto à raça melhoradora. Começamos com o gado de pista e passamos a fazer esse trabalho da genética melhoradora da raça Nelore e, em consequência, começamos a participar da diretoria da associação, participar dos eventos e hoje, com muita honra e muita satisfação, eu presido essa associação com pessoas importantes do nosso estado, grandes criadores do Brasil, né? Podendo estar ali liderando esse projeto, que é um projeto vitorioso, um projeto muito importante, que é a evolução da raça Nelore na pecuária, propiciando o resultado que nós temos hoje na pecuária a nível mundial. Qual que é a sua fazenda, Paulo? Vai que ele vira nosso cliente, né? A Fazenda Terra Prometida, né? Nós temos 3 unidades, né? E temos outras propriedade de arrendamento e a gente trabalha aqui tudo em volta de Campo Grande, buscando fazer aí um trabalho que venha engrandecer a nossa raça. Paulo, queria que você falasse para a gente quais são as suas principais atribuições dentro da Associação de Criadores de Nelore do Mato Grosso do Sul, quais são suas responsabilidades, né, para o crescimento da raça Nelore? Olha, a raça Nelore, ela é, dentro da pecuária, a raça que tem a representatividade de maior força por conta do tamanho do rebanho da nossa raça. Hoje nós temos mais de 80% do rebanho dos 238 milhões de cabeças que tem no Brasil, da raça Nelore, né? E a evolução que ocorreu no melhoramento genético da raça ao longo desses últimos anos, né, propiciou que o Brasil pudesse hoje estar aí batendo recorde de exportação e se transformou no maior produtor também de carne do planeta. Isso é fruto do trabalho, né, da genética melhoradora e da evolução que teve dentro da porteira para dentro das fazendas e o investimento e o comprometimento dos criadores, não só no melhoramento genético, mas nas questões de sanidade. Basta ver que hoje nós somos livres de febre aftosa sem vacinação, né? Também nas questões ambientais, as propriedades respeitam o meio ambiente, seguem. Então, assim, nós temos desenvolvimento, melhoramento genético com sanidade e sustentabilidade. Então, essa é a pecuária do Brasil e essa pecuária é feita, em sua maioria, pela raça Nelore, pelos criadores de Nelore. E qual é a função da associação? Nós temos cumprido um papel de fazer o trabalho de assessoramento, promovendo feiras, eventos, né, palestras, proteção aos produtores nos momentos de crise, né, buscar estar ali oferecendo informações. Basta ver recentemente, o ano passado, né, no período do tarifaço, né, quando o Trump taxou a carne em 50%, imediatamente a indústria fez uma pressão de mercado para baixar o preço. Eu, como presidente da associação, me prontifiquei, fizemos um estudo de mercado rapidamente, estudamos todas as alternativas e fui à imprensa, inclusive falamos a nível estadual, nacional, naquele momento, dizendo que esse tarifaço não iria impactar em função das necessidades dos americanos com relação à carne, em função do preço da nossa carne, e em função de novos mercados que estavam se abrindo, e em função dos mercados que já existiam. Isso não iria impactar no mercado para que o produtor pudesse ter uma consciência que ele segurasse e firmasse o preço e não ficasse suscetível à pressão da indústria. E hoje está provado que nós estávamos certos, né? A arroba está aí crescendo, né? Sustentando o preço. Bezerro
num preço bom e um momento que a pecuária vive muito importante. E a gente previu isso lá atrás, baseado em quê? Informações, e isso é função. A associação buscou mostrar para os criadores que a força do criador unido, né, bem informado, pode muito bem fazer frente às boatarias que muitas vezes servem para poder impactar e fazer com que o produtor pague a conta de questões que não lhes diz respeito, principalmente questão de políticas internacionais. Tem que entender bem de economia também, né? Exatamente. Nós buscamos saber, inclusive, à época, eu divulguei todas as informações, com estudos bem feitos, com informações bem técnicas e provamos que nós estávamos corretos. E a função da associação é essa. Nós, depois que eu assumi, a gente participa junto com a Expo Grande, com a Crisul, lá com o Guilherme Bunlai, retomamos o quadro de pista, o julgamento. Né? No segundo semestre, a gente tem executado no final de outubro, começo de novembro, já fizemos 2 edições, né, da Expo Genética, né, que tem sido um sucesso, uma oportunidade. E na Expo Grande, o criador do fenótipo traz seu gado para fazer o julgamento do fenótipo da raça Nelore. E no segundo semestre a gente faz a oportunidade da genética através dos melhoradores, dos touros melhoradores, né, e dos criadores que trabalham nesse sentido, para que a gente possa fazer grandes leilões, grandes eventos, grandes trocas de informação. E esse ano último, né, de 2025, a feira foi um sucesso. Nós tivemos mais de 300 milhões de negócio, né? Mais de 115 mil pessoas passaram pela feira e 22 leilões. A feira começou no dia 25 e terminou no dia 9. Então, foi uma feira bem interessante e esse é o objetivo da associação. Com isso, nós fomentamos a raça, recebemos aqui criadores de diversos estados e países, recebemos aqui as principais lideranças do agro, né? Então, isso vai movimentando e mostrando também para os criadores a interação nas informações de tecnologia, mas mostrando também a força do agronegócio, da pecuária do Mato Grosso do Sul em especial e da qualidade do Nelore produzido aqui, que impacta no Brasil todo, né, a qualidade da nossa pecuária. Por quê? Porque aqui no Mato Grosso do Sul, aqui no nosso estado, estão entre os 10 melhores criadores da genética de melhoramento, de evolução, de touros líderes do sumário, né, os principais criatórios e que dissemina a genética através de sêmen, de embriões e de muito touro, de 10, 8 estão aqui no Mato Grosso do Sul. Então, nós temos aqui o celeiro, né, da tecnologia, do melhoramento que tem impactado a pecuária nacional. Isso é um motivo de muito orgulho para a associação e para o estado do Mato Grosso do Sul, com certeza. Paulo, e como que os pecuaristas vêm recebendo essas mudanças tecnológicas, melhoramento genético? Quais são os principais desafios? O que você escuta dentro da associação? Não, os pecuaristas são totalmente comprometidos com esse processo, como eu já falei, né, na questão da sanidade, na condição do melhoramento genético. Então, assim, ao longo dos anos, nós deixamos de abater um boi de 5 anos para abater um animal de 18 a 20 meses, né, com maior peso do que quando tinha um boi de 5 anos. Basta você ver que nós tivemos uma redução drástica no rebanho do estado do Mato Grosso do Sul. Hoje, nosso rebanho se fala em torno de 18 milhões de cabeça e nós aumentamos a produção de carne. Então, isso já é o maior desenho do trabalho que o produtor faz da porteira para dentro, né? O trabalho de extrema qualidade, trabalho técnico, com profissionais competentes, com apoio da Embrapa, né, com apoio da associação, com apoio técnico de profissionais capacitados que nós temos aqui no nosso estado, e isso é um sucesso total. E a associação tem buscado aproveitar esse ânimo, esse comprometimento do nosso produtor e buscado também levar novas oportunidades, principalmente no que diz respeito ao mercado, né, a comercialização do seu produto. Então, nós temos promovido durante os eventos da Nelore, sempre nós temos focado em palestras sobre o mercado de capitais no agronegócio, né, para poder transmitir para o nosso produtor, que faz uma lição fantástica da porteira para dentro, aprender também a lidar com os mercados de capitais, com bolsa, né, já para poder consolidar essa etapa e cada dia mais ele ter a tranquilidade e a experiência de poder produzir com qualidade, mas ter convicção de que ele está seguro na sua operação financeira, na sua margem de lucro e no seu resultado.
Paulo, vamos falar de polêmica agora. Muitas pessoas falam sobre o mercado de elite, o gado de elite ser uma bolha, alguns apoiam, outros não apoiam. Como é que você enxerga esse mercado? Então, como eu te falei, na raça Nelore, né, nós temos hoje 2 modelos de trabalho de melhoramento genético, né? Um trabalho ligado ao fenótipo e outro trabalho ligado ao genótipo, ou seja, indivíduo, característica racial e outro genética, maciez, marmoreio, precocidade, produtividade, resultado. Então, são 2 vertentes dentro da raça que, indiretamente, uma e a outra acaba refletindo na qualidade final. Na qualidade final do gado de corte produzido. Então, eu vejo, são duas vertentes. Por isso que a gente trabalha, inclusive, dentro do ano, em 2 formas de fazer o julgamento da raça, fenótipo e o trabalho da genética. Eu vejo o seguinte, aí entra uma questão muito pessoal e individual na questão do fenótipo, do Nelore de elite, Nelore de pista, né? Que são as tradições, as famílias, né? Aí está muito focado no quê? Está focado no melhoramento, esse melhoramento ele não deixa de existir, né? E acho até, eu tenho percebido hoje, dentro dos 2 focos, né? O foco do gado de pista buscando o melhoramento genético e a genética buscando o racial do gado de pista para poder criar um ponto de equilíbrio na raça. Isso está começando a acontecer, que eu acho que é importante, né? Porque são características. A raça Nelore ela tem uma característica específica. Ela foi importada da Índia, veio para o Brasil. No Brasil ela criou uma característica própria, mas você também, todos os processos, você tem que ter ali alguns princípios, né, que possa dar sustentabilidade na raça. Né? Manter aquela raça. O parâmetro, né? O parâmetro da raça. Então eu vejo assim, o pessoal fala, mas como que faz uma vaca de 100 milhões, 200 milhões, igual a gente tem visto? Isso é um processo. Primeiro, aí entra a tecnologia, né, de reprodução, entra a questão do julgamento da pista, né, entra a questão da vaidade do criador, né, querer ter um animal que é um animal que é campeão de pista, que soma para o ranking, que faz a propriedade dele, né, que é um modelo de criação, e do outro lado a genética, que é o cara que produz o melhor touro do sumário, o touro de maior precocidade, o touro que desmama melhor um bezerro, o touro que tem mais marmoreio na sua produção. Então são coisas importantes e eu vejo que as 2 acabam finalizando somam, né? No que nós temos hoje, que é o fruto desse melhoramento. As 2 acabam indo impactar a pecuária de corte, porque quem faz o gado de elite, né, ele faz touro também, ele faz macho, esses machos acabam virando touro, de uma forma ou outra ele vai fazer o seu trabalho lá nas propriedades. Né? Do outro lado, o melhoramento genético, né, que acaba fazendo todas essas questões do sumário, que vem com todos os indicadores, né, de reprodutividade, de produção, de marmoreio, de precocidade, de temperamento, acaba lá embaixo, na ponta, acaba se cruzando e isso, né, tem traduzido, eu não tenho dúvida disso, que essa questão da pecuária, do desenvolvimento, do aumento de produtividade da raça Nelore no Brasil. Né? Então, eu acho assim, é uma paixão. O gado de elite é uma paixão, uma coisa que quem entra, né, é difícil sair. Eu já fiz gado de pista, parei de fazer gado de pista, de vez em quando eu compro um animal em parceria com alguém, a gente vende, mas é uma paixão você poder ter um animal, né, que é grande campeão nacional, você ter dentro da sua propriedade e com as facilidades de multiplicação dessa genética hoje que todo mundo vai querer. Né? Da mesma forma, na questão do melhoramento genético, a gente vê o resultado que tem os criadores aqui do Mato Grosso do Sul. Né? O sucesso que faz esse melhoramento em todo o Brasil. Vamos lá, Paulo, eu queria saber um pouquinho sobre a valorização do Nelore, né? O mercado ainda paga abaixo, né? Ou está valorizado? A questão de mercado, nós estamos vivendo um momento, talvez, um dos melhores momentos da pecuária nos últimos anos. O preço do bezerro, acima de R$20. Tem visto em leilões aí, bezerro acima de R$20, arroba chegando aí em torno de 350, né? Mas mesmo assim,
a nossa carne ainda é a carne mais barata do mundo. Né? A carne do Paraguai é mais cara que a nossa, da Argentina, do Uruguai, né? A própria carne americana é a carne mais cara que a nossa. Então, assim, nós estamos num bom momento e eu acredito que isso é fruto desse trabalho que a gente vem fazendo, né? Mas nós temos também que ter muita atenção nesse momento. Por quê? Nós estamos... A pecuária brasileira ela vive praticamente quase que com um monopólio de indústria. Né? Nós temos 3 ou 4 grandes empresas que detêm o mercado. Né? A força do produtor rural unidos é muito maior do que a força da indústria. Mas nós não conseguimos ainda reconhecer isso. Uhum. Eu costumo citar, se nós passarmos 20 dias sem vender boi, nós geramos uma crise hoje quase que de abastecimento mundial. Nossa. Né? Então, nós precisamos estar atentos a essa força. Criar uma comunidade, né, mais forte. Linkar em associação, seja na Nelore, seja na Crisul, para a gente estar se fortalecendo. Cada dia mais linkado no mercado de capitais, né? Olhando o que está acontecendo, porque que acontece? Um bezerro hoje de R$4.000, R$4.200, R$3.500, R$3.800, ele é um bezerro que ele lá na frente pode pegar uma arroba baixa. Uhum. Né? Então tem que tomar muito cuidado nesse momento, mas tudo indica, né? Além das questões de mercado, o Brasil abriu muitas oportunidades de exportação. Nós estamos falando agora no mercado japonês, nós estamos falando no mercado coreano, nós temos um monte de mercado se abrindo. Né? Outra coisa que tem impactado muito no preço do bezerro é a exportação de gado vivo, que aumentou muito. Né? Então, são vários fatores positivos. Né? O que nós precisamos estar é atento a essas questões de mercado, né? E preparado para, em qualquer ataque que puder ocorrer de especulação contra a carne, nós podemos nos unir e enfrentar, porque a nossa força é muito maior do que a força da indústria, embora a gente ainda não tenha essa leitura, mas o pecuarista unido ele é maior do que a indústria. Né? Então, esse cuidado a gente precisa ter, né? E buscar cada dia mais melhorar o desfrute, a capacidade, a precocidade, né? A forma de você terminar o seu animal, né? Buscar evoluir com as ferramentas que existem para poder, né, não ficar muito suscetível ao tempo, né? E também estar linkado aos mercados, buscar olhar a bolsa, as puts, travamento de preço, para poder dar segurança para o produtor poder enfrentar essas questões, que já ocorreu em outras oportunidades. Né? Toda vez que o gado começa a dar uma margem de resultado para o produtor, aparece alguma coisa. Né? Uhum. Já aconteceu muito tempo atrás, era febre aftosa, depois começaram a inventar a tal da vaca louca, e um boi lá no Pará, que ninguém nunca viu, ninguém sabe de onde vem, suspende exportação e o preço cai. Então, nós precisamos estar atentos a esses movimentos, mas, tirando essas questões de mercado, existe estudos mostrando também que nós estamos no ciclo, né, de falta de bezerro, porque se abateu muita fêmea. Né? Então, assim, esse ciclo basicamente é assim, o bezerro começa a ficar baixo demais, o produtor começa a bater fêmea. Abate muita fêmea, cai o preço da arroba. Aí, isso segue por um determinado tempo. Aí, matou-se muita fêmea. O que acontece? Começa a subir o preço do bezerro, o pecuarista começa a reter as fêmeas dentro da fazenda, pouca fêmea para abate, e a gente começa a ter uma melhora no preço da arroba. Esse é o ciclo pecuário. É o ciclo que estamos agora. É o ciclo que estamos agora. Por exemplo, em janeiro desse ano, foi abatido 13% a menos de fêmeas do que foi abatido em janeiro de 2025. Né? Mês esse de 2025 se abateu mais fêmea do que macho. Então a gente já tem um desenho de 13% a menos, e que não é pouca coisa. Fevereiro também já está desenhando que é menos fêmea sendo abatida. E com o preço que está o bezerro, né, sinaliza esse ciclo que realmente está faltando bezerro, falta bezerro, retenção de matrizes na fazenda para produzir bezerro. Esse é o ciclo normal.
né? E a gente tem esses outros cuidados, essas outras questões que eu comentei antes, que são questões de mercado, né? Questão de política de preço, a questão, né, do monopólio do setor. Então, são duas coisas que a gente tem que estar olhando, mas o momento é bom e a gente torce para que isso continue, né, pela técnica, pelo trabalho do produtor, mas também pela atenção do produtor e pela união nós conseguimos enfrentar, e eu acredito que manter um preço razoável, onde dê condição do produtor ter a sua rentabilidade garantida. E o Paulo criador? O que você encontra assim, de dificuldades ou até de motivação no dia a dia? A motivação, primeiro, é a paixão pela pecuária, né? Nada me deixa mais confortável, mais alegre do que estar na fazenda, né? Vendo, produzindo, vendo bezerro, vendo, né, o trabalho sendo feito, né, quando na terminação, o abate, a gente tem procurado buscar, né, fazer aquilo que a gente tem defendido que o produtor faça. Está linkado, seja dependendo do tamanho que a gente é dentro do contexto, né, mas cada um no seu tamanho, cuidando do mercado, olhando tecnicamente, preço, mercado, terminação, para poder fazer com que a pecuária seja rentável. Paulo, recentemente a gente passou a ser o maior produtor de carne do mundo, passamos os Estados Unidos, né? Hoje somos o maior produtor, maior exportador de carne do mundo. E o que faz a nossa carne ser tão boa, né? Vamos comparar aí com a carne dos Estados Unidos, a nível técnico, marmoreio, enfim, carcaça, qualidade, né? O que você entende que é nosso ponto forte aqui da nossa carne? Olha, o que acontece? Os Estados Unidos focou muito na raça taurina, principalmente na raça Angus, né? Enquanto que se fala muito bem da raça Angus e ela é uma boa raça de produção de carne, mas o que a gente tem que levar em consideração é o quanto custa para produzir um gado Nelore, né, que se reproduz a pasto, com clima, com seca, com dificuldades, né, enquanto que esse gado taurino, que é, em sua maioria, produzido nos Estados Unidos, ele depende de comida e ele não tem a mesma reprodução e produtividade se ele for feito nas mesmas condições que é feita a raça Nelore. Não tem a mesma adaptação. Não tem a mesma adaptação. Então, são duas pecuárias totalmente diferentes. Em função do Brasil, do clima, das dificuldades, né, do tamanho das propriedades, isso tudo fez com que o Nelore desse certo. Se tentou várias oportunidades aqui, né, e ainda a gente pode falar do F1, né, mas o F1 Angus só faz se tiver uma vaca Nelore boa, se não tiver, não faz. Né, e só através de disseminação, porque você soltar o touro Angus para cobrir vaca no campo, né, o resultado não vai ser satisfatório. Então, é realmente um trabalho que os Estados Unidos fez, né, focado no outro tipo de raça. Só que o Nelore veio, ao longo desses anos, em função de todas essas questões, porque o Brasil enfrentou muita dificuldade. Né? No início de 2000, dos anos 2000, no final da década de 90, o Brasil não exportava carne para ninguém. Né? E sempre se dizia qual era o problema, que nós não tínhamos sanidade, que a nossa carne era ruim, que a nossa carne era dura, que a nossa carne era isso, era aquilo. E isso veio se furando essas barreiras e hoje nós produzimos uma carne da raça Nelore que eu digo para você, se você pegar alguns criadores, né, de várias propriedades, animais que são abatidos, né, com 20 meses, né, com 57% de rendimento, com índice de maciez, de marmoreio, tão bom ou, se não, melhor do que o Angus, né, com um custo muito menor de produção, porque a conversão dele e as necessidades, tanto na recria como na cria, é bem diferente. Né? Então, e a raça Nelore hoje, eu não tenho dúvida nenhuma, que hoje a gente já faz uma competição excepcional pelo modelo das carcaças que a raça Nelore vem produzindo, em termos de marmoreio, em termos de maciez. Né? Então, esse resultado todo que está aí, né, é que está fazendo a pecuária brasileira crescer. E os avanços próximos, né, que a terminação em sistema de alta produção, né, dos confinamentos, isso também já vem crescendo muito e, em breve, eu não tenho dúvida, nós vamos estar com um volume gigantesco de produtividade, fazendo frente aos mercados com a carne de qualidade da raça Nelore.
Então tem tudo para a gente se manter no topo por muito tempo. Sem dúvida nenhuma. E os mercados estão abertos. O mundo precisa de carne. A nossa carne é uma carne de extrema qualidade, com tudo que eu já falei aqui, e ainda é a carne mais barata. Né? Os Estados Unidos, recentemente, estava 121, 122 dólares, né? A arroba de boi. Entendeu? Eles estão com um rebanho da década de 60. Eles estão abaixo de 80 milhões de cabeça. Para fazer essa recomposição, demora tempo, né? E eles tinham também um grande fornecedor de bezerro, o México, né, que também reduziu a sua produtividade. E esse espaço está sendo direcionado para o Brasil e também esse avanço, né, que ocorreu na questão sanitária da carne brasileira, que propiciou a abertura de novos mercados. Aí, nós, salvo engano, são 26 novos mercados que foram abertos nos últimos anos. Né? E estamos tratando, aí o Brasil está tratando com mercados importantes, Coreia, Japão, né? Então a gente já tem a China, né? E acho que esse cuidado que está sendo tomado de não ficar 100% na dependência da China, né, é importante, que nós vamos buscando novos mercados, e o próprio mercado americano hoje é cliente da carne brasileira. Para finalizar, então, Paulo, queria que você completasse a frase. O futuro do Nelore depende de... O futuro do Nelore depende da produção, da união dos produtores, que o produtor continue fazendo essa lição que ele faz, né, da porteira para dentro, que é de qualidade extrema, né, está demonstrando isso, que ele possa estar linkado nos mercados, operando mais com bolsa, olhando os mercados de capitais para ele ter melhor segurança, e a união, né, a união entre os produtores, porque isso demonstra força, né? Oportunidades de crédito, nós temos problemas sérios, né? Taxa de juro alta, tudo isso o produtor enfrenta essa questão do monopólio, mas unidos eu tenho certeza que a coisa fica pelo menos equilibrada e a gente não fique tão sujeito, né, a essas questões de oportunismo de mercado. O Brasil é um país grande, o agronegócio é o motor que move esse país, né? A pecuária, dentro desse contexto do agro, tem uma representatividade importantíssima, né? Junto com os grãos e outros produtos do agro que são exportados e também serve para alimentar não só o mundo, mas a nossa população brasileira. E eu não vejo como retroceder nesse processo. Cada dia mais nós vamos ganhar força nisso. Né? O mundo evolui em tecnologia, inteligência artificial, né? Mas fazer comida tem que ser trabalhando. É lá na fazenda, é no pasto, é no confinamento, é no trabalho do dia a dia, e isso o produtor brasileiro, o pecuarista, sul-mato-grossense, tem feito com muito esmero. Levanta 4 horas da manhã, vai dormir tarde, trabalha o dia inteiro, se empenha, paga juro caro, crédito reduzindo, enfrenta os mercados, mas nós estamos conseguindo avançar e espero que as coisas possam estar melhorando, né, para o futuro, e cada dia mais, eu repito, a união é importante, a associação, né, a participação dos produtores, porque para ser um associado da Nelore, não precisa criar um gado de elite. Qualquer produtor, qualquer pecuarista pode se associar à associação, né, produzindo Nelore, porque ali nós temos, inclusive, a gente tem realizado eventos de leilões de corte, nós temos premiado os melhores lotes dos leilões para mostrar para o produtor que investe mais o reconhecimento. Nós temos um trabalho feito pela Nelore em 5 ou 6 pontos do estado, que é a avaliação de carcaça de abate da raça Nelore, feita com acompanhamento da CNB aqui no estado, junto com os frigoríficos, né, para poder também fazer o reconhecimento das melhores carcaças, dos melhores produtores da carcaça da raça Nelore aqui no estado. Então a gente tem atividade importante, né, para que o produtor possa se associar à Nelore. Né? Inclusive também um trabalho parecido com o precoce, nós podemos fazer via associação. Então, a Associação da Raça Nelore está aberta aos criadores, né, para que se associem, que participem, para que a gente cada dia possamos fazer uma pecuária mais forte aqui no estado.
Paulo, muito obrigada. Eu que pela agradeço, Carol. participação. Parabéns pelo trabalho, parabéns aí pela Pecuária em Foco, parabéns pela nova parceria com o JD1. Obrigada E por aí é o estrear Giro com do a Agro gente. 360. Né? Bom nome e satisfação de ser o primeiro entrevistado aqui. Espero que isso abra oportunidades para o futuro, para falar novamente, né? De temas. Esse ano nós vamos ter. Está convidado para o próximo. Já vou falar da Expo Genética de novo. No final do ano temos a Expo Genética, um evento que está crescendo bastante, né? E temos a Expo Grande agora, dia 9 de abril até dia 19. Então, nós estamos aí, trabalhando juntos com o produtor, criando condições para a gente fortalecer a nossa pecuária e vocês vão ser importantes nesse contexto. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Agradecemos você aí também do outro lado da tela. Fica com a gente que está só começando. Até a próxima.